E a gente olha para os noticiários, lê os jornais, revistas, a gente olha para a igreja, e se você olhar para a igreja agora, né, você vai entender um pouco o que eu estou falando, porque nós estamos vivendo tempos de muita luta, de muita guerra. E não é à toa que a igreja está assim, do jeito que ela está. Assim que eu quero dizer, né, vazia. Eu não sei se isso mexe com você, eu não sei se isso te incomoda. A mim me incomoda. A mim mexe comigo. E pessoas que normalmente estariam aqui, não estão aqui. Por quê? Talvez por essas lutas da vida, dessas dificuldades da vida. Pessoas que têm ministérios, pessoas que têm compromisso, pessoas que estabeleceram responsabilidades com Deus e não estão aqui. Ou se estão, não estão no tempo que deveriam estar. E a gente vai levando, a gente vai tocando, né? A gente vai caminhando junto, mas a gente não pode caminhar nem estar junto de qualquer maneira. Amém? Eu falo isso para você, eu falo isso para mim também. Eu não estou aqui repreendendo. Quem sou eu para repreender? Quem sou eu para... Mas é uma coisa que mexe comigo, que grita a mim e me incomoda. E a gente não deve passar por cima, né? Com o filho a gente não passa a mão na cabeça. Se o filho está errado, está agindo errado, a gente vai lá e repreende, a gente vai lá e conversa, a gente vai lá e, né, e acerta. A gente não passa a mão na cabeça de um filho que está errado. Nem pode passar. A gente não pode passar a mão na cabeça de um filho que está indo caminhando para um caminho de drogas, para um caminho de bandidagem, né? E porque senão é o seguinte, o que vai acontecer é que ele vai ser um viciado, vai ser um drogado, vai ser um bandido, vai ser um marginal. E a palavra de Deus diz que nós somos servos. E a palavra de Deus diz que o Senhor está à procura dos adoradores, verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E quem adora em espírito e em verdade, meu irmão, tem que ter uma preocupação mínima que seja com as coisas de Deus, né? Primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas, diz a palavra, vos serão acrescentadas. E eu vejo, e eu sinto, não basta sentir, mas a gente vê, a gente observa, né, que está havendo uma inversão de valores. Não é o reino nem a justiça de Deus que está sendo buscada em primeiro lugar, mas sim as necessidades, os prazeres, aquilo que eu tenho urgência, o milagre que eu preciso para a minha vida. E todas essas coisas, os milagres, a urgência que eu tenho, os prazeres, os deleites, tudo isso vem do favor de Deus. Mas um favor de Deus, que como pai, e aí a gente se coloca como pai, como mãe, que a gente não vai dar para o filho aquilo que o filho não está preparado para receber. Ou melhor, aquilo que o filho nem merece receber. Porque senão a gente vai estragar o filho. Não é verdade? Não é assim? Então a gente precisa realmente botar as coisas nos lugares, botar as coisas em ordem. Eu tenho recebido muitos e-mails, WhatsApp, né? Melhor dizendo, em que profetas de Deus, profetas que eu nunca vi, homens e mulheres desconhecidos, alguns conhecidos, né? E que chegam e colocam vídeos falando sobre a adoração, falando sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Eu recebi um último de uma mulher
que ela falava que as pessoas da igreja, que Deus não estava na igreja, que as pessoas na igreja, que o coração deles estavam, a boca deles louvavam a Deus, adoravam a Deus, mas o coração estava distante, e que ela via aquelas pessoas na igreja como um monstro, um negócio, né? Eu não sei se isso é verdade, se isso é mentira. Eu não sei, porque muitas vezes chegam as mensagens, né, intituladas de fulano, e aí vem aquela mesma mensagem intitulada por outro fulano, e a gente não sabe mais se aquela mensagem é de fulano mesmo, ou se é de outro fulano, e a gente fica perdido. Mas a gente não deve ser conduzido nem levado por essas coisas, porque a palavra de Deus deve ser o nosso guia. A palavra de Deus deve ser a nossa orientação, o orientador, o nosso norte, aquilo que vai nortear a nossa vida. E nós não somos norteados, nem devemos ser guiados por aquilo que ouvimos. Mas nós somos guiados por aquilo que não vemos. Muitas vezes, na maioria das vezes, porque isso é fé. Isso é fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé é a convicção de fatos que não se veem. Eu tenho convicção, eu tenho certeza de que vai acontecer. Muito embora eu não veja, mas eu creio que Deus é todo poderoso para trazer à existência aquilo que não existe na minha vida. Aleluia. E isso é fé. E eu creio que até a fé, a nossa fé, ela tem sido abalada. Ela tem sido confrontada. E a gente não tem, muitas vezes, dado a resposta que as circunstâncias, situações merecem ter, e principalmente que o diabo tem que ter, né? Porque resistir o diabo e ele fugirá de vós. E a gente muitas vezes não está resistindo o diabo. A gente está se acomodando com a situação e convivendo, às vezes, com o diabo do lado. O diabo às vezes não está nem do lado, às vezes está dentro mesmo. E tem homens de Deus dizendo homens de Deus. Ora, gente, a gente precisa abrir o olho. Está acontecendo coisa aí que só a graça de Deus. Pastores dizendo profetas de Deus, homens que você olha, que estão fazendo coisas tremendas. E essa pessoa que a Kiki estava orando agora aqui, esse homem de Deus, é um homem de batalha espiritual. Um homem usado por Deus. Eu conheci esse homem. Um homem usado por Deus em batalha espiritual, de guerra espiritual, profeta de Deus. E se juntou com um homem de Deus aí, um cara aí, que eu não vou falar o nome, nem interessa. E a vida do cara foi destroçada. Simplesmente esse pastor conseguiu separar ele da mulher, conseguiu separar ele da família. Eu conheci o filho desse homem. Agora, no final de semana, que tivemos eu, Kiki, Cláudio, Murilo. Uma garota linda, um menino lindo. Mas você vê tristeza naquelas crianças. E eles têm confrontado o pai dele na palavra. Porque esse homem era um homem de batalha espiritual, um homem de guerra, um homem admirável. Um homem que quando abria a boca, olha. E agora esse homem está completamente tomado pelo diabo, não tem outra palavra. Está fora de si. E agride os filhos, e bate nos filhos, e agride a esposa, e confronta a esposa. Eu nem sabia de nada. Estávamos lá juntos e olhei para as crianças. Eu falei, Deus tem um ministério através da vida de vocês. Vocês vão adorar muito a Deus. Vocês vão louvar muito a Deus. E aí uma pessoa da igreja chegou, quando viu falando aquilo para ele, falou, pastor, você não sabe, essa menina tem uma voz linda. E esse garoto, pequeno, quantos anos tem aquele garoto? Deve ter uns 10 anos, 11 anos, 12 anos, sei lá. Esse garoto toca violão. Eu falei, vocês vão adorar juntos, louvando a Deus, e vão abençoar multidões, a muitas vidas.
em nome de Jesus. E eles vieram, e nós nos abraçamos, e o sorriso veio aos lábios. Diante de tanto sofrimento, diante de tanta luta, diante de tanta adversidade, diante de tanta guerra, e esse homem que era levantado por Deus para a guerra, a batalha espiritual, agora está completamente desarmado e sendo envolvido, dirigido pelo diabo. E é uma coisa de chorar, meus irmãos, de chorar, porque foi através de um outro homem de Deus, pastor, um líder aí, conhecido, da mídia, enfim. Gente, está acontecendo coisas assim, é satânico, é coisa que a gente não acredita. Como é que pode, pastor? É Satanás no meio da igreja, é diabo puro. Diabo puro, eu não tenho medo de falar. Diabo puro. Não dá para caminhar assim, não dá para consentir assim, não dá para aceitar essas coisas de braços cruzados. Como não dá para nós estarmos e vendo as coisas, as lutas que sofremos, de braços cruzados. A gente tem que se levantar. A gente tem que fazer um clamor a Deus, a gente tem que se unir, a gente tem que se aproximar. A gente tem que orar mais, estar mais junto, estar mais próximo, ter intimidade, conhecer mais. Ninguém precisa ser amigo de frequentar a casa de ninguém, mas a gente precisa conhecer a vida, saber um pouco. Como é que você pode conviver com uma pessoa, dizer que é família de Deus, que somos irmãos, e ninguém conhece ninguém, ninguém sabe de nada de ninguém? Tem alguma coisa errada, ou eu, sei lá, ou eu estou doido, ou eu estou errado. Ou eu estou errado, porque eu creio que Deus, como Pai Supremo, Todo-Poderoso, que tem filhos aqui em várias igrejas, em vários lugares, é um Pai que olha para isso e vê os irmãos, irmão com irmão, né? Eu vejo lá em casa os meus filhos, né? A entrosamento, a intimidade, a preocupação, o envolvimento de uns com outros. E essa preocupação, esse envolvimento que eu vejo lá na minha casa dos meus filhos, é o envolvimento e a preocupação que a gente tem que ter na igreja, não é diferente. Não é diferente. Eu não posso viver o meu mundinho na minha casa. E eu passo lutas como você passa lutas, eu tenho lutas como você tem lutas. Eu acordo todo dia, meus irmãos, 4:30 da manhã. Não vou dormir antes de meia-noite. Chega o final de semana, estou batendo cabeça. Chega 10 horas assim, É difícil. É luta no trabalho, é luta em casa, é luta com filho, é luta com esposa, é luta com tudo. Sempre a gente está no meio de uma luta, de uma guerra. E a gente precisa ter sabedoria e nos conter, e estar atento para as coisas, para não deixar o coração, né, tomar a frente, para a emoção não vir à frente, porque senão a gente acaba falando o que não deve, a gente acaba agindo da forma errada, e a gente compromete coisas preciosas, que são aqueles que estão junto da gente, que convivem com a gente mais tempo, que é a nossa família. E assim, casamentos são desfeitos, lares são desfeitos, e só tem derrota. E o diabo vai. E a gente, sem saber, porque não está junto, porque não ora junto, porque não lê a palavra, porque não procura entender, porque não procura ter a sabedoria de Deus, porque não procura ser instruído na palavra. O que eu faço, pastor? Ou com o pastor, ou com o teu líder, enfim, ou com a pessoa que você, né, tem mais proximidade, enfim, buscar realmente compreender o que está entendendo e buscar compreender o que está acontecendo é o primeiro passo. Eu preciso buscar entender o que está acontecendo. Se eu não entendo o que está acontecendo, como é que eu vou me colocar frente a isso? Então, eu creio que a gente,
como adorador, abra sua Bíblia, por favor. Cláudio Murilo, me desculpe, porque essa palavra a gente compartilhou lá no evento, mas eu sinto de Deus de trazer aqui agora, e a gente já começou até diferente. Eu creio que o Espírito Santo, na mesma palavra, ele vai falar coisa diferente hoje. Daqui eu falei lá, e foi, eu creio, foi um mover de Deus muito maravilhoso. Abra sua Bíblia, por favor, em João 4, 23. Um trecho conhecido de todos nós. Que diz assim, eu vou ler um pouquinho antes, do 22, João 4, 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram ou adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, toma os nossos lábios, toma nossas vidas, toma os nossos ouvidos. Toma, Senhor, para que venhamos realmente a falar aquilo que o Senhor deseja falar, ó Pai. Que não sejamos levados pela emoção, nem pela indignação, muito menos, mas pelo amor do Senhor, pela misericórdia do Senhor, e em sabedoria, Pai, possamos aqui hoje compartilhar com autoridade, e a Tua palavra que é poder, ó Deus, poder de Deus. A Tua palavra é poder, Senhor, para quebrar com todas as hostes do maligno, ó Deus, para romper os grilhões, para destruir fortalezas e muralhas que se levantam, ó Deus, para pôr em fogo os nossos adversários. Que a Tua palavra venha a ser ministrada hoje sobre as nossas vidas, Senhor, e nos levantar e nos erguer, ó Deus, com uma disposição diferente, com um olhar diferente, com uma vontade diferente, com uma garra diferente, com uma fé diferente, Senhor, para que possamos verdadeiramente, ó Deus, bradar, ó Deus, aleluia. E os inimigos, ó Deus, e todos os oponentes, todos aqueles que tentam o nosso mal e intentam o mal daqueles que estão ao nosso redor, caiam por terra em nome de Jesus, ó Pai. E não só a nossa casa, não só a nossa igreja, a nossa nação, ó Deus, seja limpa, seja purificada, em nome de Jesus, ó Pai. Mas a Tua igreja precisa se levantar e erguer, ó Deus, como um guerreiro, ó Pai. Aleluia. Um guerreiro, uma guerreira, ó Deus, aleluia, que sabe, ó Deus, aonde está metida, que sabe e conhece verdadeiramente, ó Deus, a quem tem que adorar e quem são os inimigos, ó Pai, quem identifica, ó Pai, que tem clareza, que tem entendimento, Senhor, que tem temor, ó Pai, que tem reverência a Ti, ó Pai, e é obediente, Senhor, em nome de Jesus. Opera nas nossas vidas hoje, levanta a Tua igreja, Senhor, que o Teu Espírito possa soprar sobre nós hoje, Senhor, e mudar, ó Deus, a nossa dinâmica, e mudar a nossa entrega, e mudar a nossa adoração, e mudar a nossa busca, e mudar, ó Deus, a nossa forma de lutar, de guerrear, ó Pai, rompendo com toda a inércia e todo o comodismo em nome de Jesus, ó Pai, mas trazendo a cada um de nós uma disposição e um olhar, ó Pai, que está em Ti, ó Pai, e que nos faz forte, e nos faz vencedores, não só vencedores, mas nos coloca e nos faz mais que vencedores, ó Deus, como campeões do Senhor, ó Pai. Ergue-nos, ó Deus, como campeões de Deus neste mundo, ó Pai. Em nome de Jesus, e toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor, única e exclusivamente, pelo poder santo e poderoso do nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Aleluia.
Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse texto aqui, se você pegar esse texto aqui, fala de uma mulher de Samaria, que foi lá, estava lá para buscar água junto à fonte. Jesus começou a falar com ela, conversou com ela, e ela não conhecia Jesus, e ela ia buscar a água ali, tirar água da fonte. Deus, mas se você conhecesse esse que fala contigo, que daria água que você não teria mais sede, a fonte da vida, que água é essa? Que água é essa? E aí Jesus começa a conversar com ela, e ali o fato de Jesus estar conversando com aquela mulher já era uma coisa que as pessoas não olhavam com bons olhos. Os próprios discípulos já discriminaram, porque os samaritanos não eram afetos, não eram próximos, não eram, né, uma pessoa muito bem quista, muito bem querida pelos judeus. Havia ali um incômodo, algo que abalava e afastava uns dos outros. E Jesus, na conversa, fala dos maridos, pergunta se ela tem marido, e ela diz que não tem marido. E Jesus responde a ela: é verdade, bem verdade que você está dizendo, porque você realmente não tem marido, e esse que vive contigo não é o teu marido, né? Porque Jesus conhecia todas as coisas, e ela, quando Jesus fala aquilo para ela, ela fica realmente, né, assustada. E Jesus fala: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, lá no versículo 17, 18, e esse que agora tens não é teu marido, e se disseste com verdade, né? E aí a mulher já fala: poxa, quem é esse que sabe da minha vida? Quem é esse que sabe que esse que eu estou vivendo não tem marido? Eu nunca conheci esse homem, nunca vi esse homem. E esse homem está falando isso para mim. Poxa, esse homem é diferente. Esse homem não é qualquer homem. E aí Jesus começa a discorrer. E a mulher vai e fala para todo mundo que a conheceu, Jesus. E há aquele alvoroço, as pessoas vêm querendo conhecer a Jesus. Porque é assim, né? Quando a manifestação de Jesus, o poder de Deus começa a aparecer, a acontecer, as pessoas vêm. Muitas vezes não vêm porque Jesus, por causa de Jesus, mas vêm por causa do poder, né? Da manifestação. E até nisso, né, nós pecamos, porque nós não deveríamos estar à procura da manifestação do poder, mas assim daquele que tem o poder, daquele que pode manifestar a graça sobre todos nós, daquele que pode mudar a nossa vida com um estalar de dedo, daquele que pode trazer paz e alegria, solucionar as nossas dificuldades dentro de casa, relacionamento com maridos, com mulher, com esposa, com filhos, aquele que pode colocar em ordem a nossa vida, que é Jesus. Jesus pode colocar em ordem a tua vida, a minha vida, e Jesus tem colocado em ordem a tua vida e a minha vida, graças a Deus, graças ao Pai, graças ao Pai. Mas se tem verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Você concorda comigo? Se tem verdadeiros adoradores, por que Jesus iria falar dessa forma? Eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram ou me adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque tem muitos falsos adoradores que não me adoram em espírito e não me adoram em verdade. E verdade é vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Verdade é aquilo que nós não transparecemos, mas verdadeiro é aquilo que nós somos, aquilo que você é. Aquilo que você é diante de Deus é o que você deve ser diante dos homens, diante de qualquer pessoa e em qualquer lugar que você esteja. E a gente precisa realmente entender esse nível de adoração. Eu estava aqui vendo louvor, a dificuldade da Cláudia, já está uma dificuldade porque, né, a gente já está com limitação, né, dos integrantes, dos ministros de Deus, dos levitas, né? Cadê os levitas? Cadê os ministros de Deus? E aí é uma dificuldade
para levar a igreja à adoração. Sabe, Cláudia, quando ela não está aqui, mas quando eu já passei por algumas situações como essa, e quando a gente sente que o negócio não está indo, para o louvor, não tem que adorar, vamos guerrear. Vamos guerrear, vamos orar, vamos, a gente não tem que ficar louvando, adorando toda hora, todo tempo. Não tem que ficar pulando toda hora, todo tempo. Porque senão a gente fica que nem, sei lá o quê, né? E a palavra de Deus diz, olha, os lábios deles me louvam, mas o coração deles está a légua de distância de mim. Eu não adianta pular, dançar, tocar, se o meu coração não está em Deus. Se o meu coração não está em Deus, se eu não me agrado de Deus, se eu não tenho prazer com Deus, não adianta. Não adianta, eu sei, eu não sou perfeito. Eu sei que eu tenho muitos defeitos, muitos erros. Mas a gente precisa ter consciência, não só dos erros, dos defeitos. Porque a gente precisa ter consciência dos defeitos e dos erros para acertar, para melhorar, para mudar. Porque tem gente que não muda porque não consegue enxergar um palmo diante do nariz, né? Mas a gente precisa conhecer aquele que é o nosso alvo de adoração. E a gente só pode adorar a quem a gente conhece. Se eu não conheço, eu não posso adorar. Em Apocalipse diz que há 4 seres viventes. Em Apocalipse 4, 10, 11, diz que um tem semelhante a leão, o outro ao novilho, o outro a um homem e o outro a águia. E o que acontece? Quando esses seres viventes derem glória, honra, eu vou ler um pouquinho antes, do versículo 8, 4, 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Esses 4 seres viventes, né, que tem respectivamente 6 asas, lá no versículo 7 diz: o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o 4º ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Interessantemente, 4 expressões, 4 ilustrações que representam ou que configuram, que apresentam a própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus não é comparado com um leão. Jesus não veio como homem, então ele tem semelhança de um. Jesus não é o novilho, é o cordeiro. Jesus não é comparado com uma águia que voa. Então, diante do trono, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, aos 24 anciãos, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Sim, Senhor, Tu és digno, Deus. Só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós nos reunimos, para adorar a Deus, em espírito e em verdade. E a palavra diz, não é por força, não. Eu não quero você forçado, eu não quero você obrigado, eu não quero você assim. Qual o pai que quer receber do filho qualquer coisa obrigada? Você pede para o teu filho: meu filho, vai lá lavar o carro, vai lá jogar o lixo fora. E o filho: pai, pô, já...
Cara, pode deixar que eu faço. Eu falo para meus filhos. Se fizer, não precisa, eu faço. Não quero. Não quero. Não quero. Sabe por quê? Tem coisas e tudo, vamos dizer assim, que a gente aprimora, a gente aperfeiçoa na palavra de Deus. Tudo. Mas tem coisas que os nossos pais e na nossa educação, que tem coisas boas e coisas ruins. As coisas boas eu tento replicar, né, na continuidade da minha vida e na educação dos meus filhos. Que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, né, que eu fazia, né? Quando meu pai pedia, meu filho vai lá buscar as bolsas lá no carro. A gente morava lá não tinha elevador, tinha escada. Morava ali no Miocão, sabe onde é o Miocão? Ali na Gávea? Então, morava ali no Miocão. Eu ia lá embaixo, descer para buscar as bolsas para os meus pais. Bolsa de feira, bolsa de compra. Subia na barreira com bolsa de feira. E não era só para meu pai, não. Se você for lá no Miocão, há muitos anos que eu não vou lá, mas se você for lá e perguntar por Heitor, vão ter algumas coisas boas, vão ter algumas coisas ruins que você vai ouvir. Como outro dia eu estava no Leblon ali, passando com Pedro, acho que era Pedro e o Lucas, e aí estava um grupo de homens ali no bar, tomando uma cerveja e tal. E aí, Heitor, e me chamaram, eu fui lá, aí cheguei lá, aí um já veio, pô, toma um copo aqui pra gente, e o outro, não, rapaz, que isso, rapaz? Não faz isso não, Heitor é pastor, rapaz. Não dá cerveja para ele não. Ele mesmo já. Aí ele falou, rapaz, aí teu pai era o bicho. E eles começaram a falar, jogava muita bola. E eles começaram a falar de outras coisas que eu falei, eu nem me lembrava disso. Eu falei, mano, não era esse monstro todo que vocês estão falando não é possível. Tem coisa errada aí, tá demais isso aí. Mas a gente procurava agir da melhor forma possível, né? No conhecimento que a gente tinha, naquilo que a gente trazia do pai, da mãe. E quando eu falei que eu não trazia só as bolsas dos meus pais, eu trazia as bolsas das pessoas, dos vizinhos. Eu era conhecido no prédio todo, então eu pegava as bolsas e levava, e as bolsas deixava em casa, entendeu? E, enfim, já com aquela preocupação de ensinar os outros, que eu tinha uma certa liderança ali na área. Enfim, então a gente precisa trazer esses bons valores, esses bons princípios que a gente tem, que a gente foi educado, e a gente aprimora na palavra de Deus, que é a perfeição, né? Que ajusta tudo, né? E coloca as coisas nos seus devidos lugares. E assim a gente deve seguir, assim a gente deve caminhar, crescendo. Agora não mais por uma orientação familiar, por uma cultura familiar, e aí é que muita gente se perde, porque deixa a cultura familiar, aquilo que vem passado, que é passado de geração em geração, mas que tem deformidade, que é imperfeito, que compromete a santidade de Deus, e as pessoas não abrem os olhos para ver que essas coisas têm que ser jogadas de lado, deixar de lado. Ainda que teu pai, que tua mãe tenha te passado algumas coisas, você consegue discernir pela palavra de Deus aquilo que tem a ver, que é bom, que pode ser aperfeiçoado, aprimorado com a palavra de Deus, e aquilo que não tem nem que ser levado adiante. Para aqui, né? São os legados, são as maldições que precisam ser quebradas na nossa família, que a gente tem que realmente pedir a Jesus, quebra, Senhor. Não deixa, para aqui comigo, que isso não vai replicar para os meus filhos, nem para os meus netos, nem para os meus bisnetos, né, ainda que eu não os veja, mas que isso não venha se replicar. E a gente precisa replicar Jesus. A gente precisa resplandecer Jesus. A gente precisa refletir Jesus. E como é que eu posso refletir Jesus? Como é que eu posso replicar Jesus? Como é que eu posso verdadeiramente não só adorar, mas ser um adorador que adora em espírito e verdade, e as pessoas verem em mim que eu sou um adorador em espírito e verdade? É quando eu, como adorador, é quando nós, como adorador,
nós realmente estabelecemos alguns princípios na nossa vida que a gente não pode abrir mão. E que princípios são esses? Bom, o adorador que adora em espírito e verdade, e aí eu falei para vocês, nós só podemos adorar aquilo que nós conhecemos, certo? Aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não sei o que é, que representa, eu não posso adorar. Quando eu vejo Deus nas Sagradas Escrituras, quando eu vejo o que Deus fez por mim, o que eu era, como eu fui, eu tenho que me render. Não é algo abstrato, não é algo inconsciente, é algo consciente. Eu tenho consciência, eu tenho noção, eu conheço, eu sei o que Ele fez por mim. Se Ele não fosse feito, se Jesus não tivesse entrado na minha vida, eu não estaria aqui. Não estaria aqui, só Deus sabe onde eu poderia estar. Mas eu tenho consciência, o verdadeiro adorador tem consciência. O verdadeiro adorador conhece o que tem que adorar, o que é preciso adorar. Ele tem que querer adorar. Ele não pode deixar de adorar. E quando a gente adora a Deus, a gente se alegra em Deus, porque a alegria do Senhor é uma alegria que transcende as coisas desse mundo. E quando você começa a adorar a Deus, brota em você uma alegria que é espontânea, que traz prazer à tua vida, que traz um gozo, que traz realmente uma vontade tremenda de viver nele, para ele, com ele, e que nos faz temê-lo, portanto, porque eu tenho consciência de quem ele é, e eu sei o que ele pode fazer, então eu tenho medo. Não medo no sentido de medo, mas temor. Eu tenho um temor a Deus. E a palavra de Deus diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. A verdadeira adoração envolve mais do que emoção. A verdadeira adoração envolve a razão. Eu não adoro só na emoção. A gente pode louvar e chorar, se emocionar, mas a gente adora sabendo quem a gente está adorando, a razão. A razão, a gente não fica inconsciente. O verdadeiro adorador não é ou não está de acordo com a circunstância. Você não louva a Deus porque as coisas estão bem. Você adora a Deus porque as coisas, independente de estar bem ou não, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser louvado. As circunstâncias não ditam a forma do teu louvor. Você não é uma pessoa de lua que hoje está bem, porque está tudo bem, eu estou alegre, eu adoro a Deus. Amanhã está tudo mal, briguei com a minha esposa, deu zebra no trabalho, deu ruim no trabalho, aí eu não adoro a Deus e aí me fecho. Não, as circunstâncias da vida, elas não têm interferência na minha adoração com Deus, como as circunstâncias da vida não devem ter interferência no nosso relacionamento, marido e mulher, e uns com os outros. E tem. Então, isso significa e mostra para a gente que a gente precisa melhorar, que a gente precisa aperfeiçoar, que a gente precisa, muitas vezes no relacionamento de casal, se calar, né? Mesmo que você tenha razão, não adianta ficar falando, não adianta falar mais alto, querer mostrar que você tem razão. Muitas vezes, e isso no relacionamento, a gente precisa realmente deixar Deus agir. E não é só no relacionamento, eu estou trazendo o relacionamento do casal como exemplo, mas em tudo na nossa vida, né? Deus tem que fazer justiça por nós. Essa mulher, desse homem, ela contou algo para mim, que eu fiquei assim impressionado. A mulher estava vivendo no pó, sendo escorraçada pelo marido, sendo escorraçada pela liderança, que não enxergava um pau diante do nariz. Pastor, eu estou falando de pastor, estou falando de líder, um homem que tem projeção aí, que está aí na mídia, que está aí ministrando, que está com a igreja cheia, que está com um igrejaço,
escorraçaram essa mulher perante um tribunal, só homem era como mulher, chamaram ela de Jezabel, chamaram ela de tudo que você possa imaginar, e a mulher santa, e o cara traindo a mulher. E essa mulher teve a oportunidade com o celular dele de detonar ele, e ela olhou para o celular, teve a vontade, falou: Senhor, se eu fizer isso, eu vou estar impedindo a justiça do Senhor na minha vida. Ô mulher de Deus, essa é mulher de Deus. É como Davi, que teve ali na caverna de Adulão a oportunidade de matar a Saul. Pensa bem, uma pessoa que está te perseguindo, que está atrás de você, que quer tirar a tua vida, que bota gente que nem cachorro atrás de você, para te trucidar, a você, a sua família, tudo que você tem. Aí você tem a oportunidade de dali, o cara ali na tua frente, dormindo, você pegar e poder acabar, dar esse fim, deixar a ira humana, que seria algo compreensível, entre aspas, a pessoa ficar tomada de ira. Mas a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. E como é que você pode se irar e não pecar? Só na presença de Deus. Como é que eu posso me irar e não matar? Só na presença de Deus. Porque senão eu vou matar. Eu vou matar. E Davi: não. Quem sou eu para levantar a minha mão contra o ungido de Deus? E essa mulher: não, Senhor, se eu detonar através do celular, eu vou estar impedindo a justiça do Senhor na minha vida. A gente precisa saber a quem a gente adora. A gente precisa saber e deixar Deus agir na nossa vida e fazer a obra. A obra não é feita por mãos humanas, mas a obra é feita pelo Espírito Santo. Em Filipenses 4, no versículo 12, 13, diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo dizendo: eu sei agir na abundância, na escassez, eu sei. Mas tanto na abundância quanto na escassez, não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é aquele que me fortalece. Porque tanto na abundância como na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Em Provérbios 10, 21, a gente se encontra o seguinte escrito: os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Por falta de senso, por falta de consciência, os tolos morrem. Mas os teus lábios, você não é tolo, você é filho de Deus, você tem consciência, sabe quem é o Senhor, você sabe quem adora. Os teus lábios têm que apacentar a muitos, meus irmãos. Amém? Os teus lábios têm que apacentar a muitos. E a gente tem lá em 1 Crônicas 29, 17, aquele texto lindo, maravilhoso, que vale a pena a gente ler de novo, quando Davi reconhece que ele não podia dar nada a Deus, né, porque ele reconhecia e sabia, entendia que tudo que ele tinha vinha de Deus. E ele nesse momento ele fala para Deus: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Sinceridade. A gente tem que ser sincero diante de Deus. Tem que ser sincero com Deus. Tem que ser sincero com as pessoas. Tem que ser sincero com o filho. Tem que ser sincero com o marido. A gente não pode viver num mundo de faz de conta, de mentira. A sinceridade com Deus. Se está ruim, Senhor. Se não está gostando, não está gostando. Mas fala para Deus que não está gostando. Fala para Deus que está ruim. Chora diante de Deus, clama. Mas não fica dourando a pila. Não fica querendo passar por cima.
Está ruim, está ruim. Está feio, está feio. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente, espontaneamente. Quem adora e sabe a quem está adorando, faz ofertas voluntariamente. Se alegra em ofertar voluntariamente, espontaneamente, não obrigado. Você não tem que ofertar nem dizimar obrigado. Você tem que ofertar e dizimar voluntariamente, espontaneamente, com alegria. Mas sabendo que, com fé, como a gente sempre fala aqui, né? É impossível agradar a Deus. Consciência. O outro ponto que eu quero colocar é a reverência. Quem adora tem que ter reverência. Reconhecer quem você é. Eu não posso querer me aproximar de Deus e adorar a Deus se eu não sei, se eu não reconheço que eu sou um lixo. Que eu sou, como Paulo diz lá em 1 Timóteo. Paulo, a gente não está falando de qualquer homem. A gente está falando de Paulo. Abra sua Bíblia lá em Paulo. Em 1 Timóteo. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15. O que diz aqui? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu... Paulo, você é o principal dos pecadores? E o que eu sou, então? O que eu sou? Muito embora não tenha matado ninguém, muito embora não tenha escorraçado cristão, muito embora... Mas, tendo me convertido e tendo aceitado a Jesus, o que eu já fiz na minha vida, e o que Deus já me usou na minha vida, ou de mim na minha vida, que possa se comparar ao que Paulo fez. Quer dizer, ele foi o principal dos pecadores, e após ter um encontro com Jesus, talvez possamos reputá-lo como um dos homens mais brilhantes, mais maravilhosos das Sagradas Escrituras, como tantos outros, sem colocar ninguém acima de ninguém. Mas a gente olha para a vida de Paulo e vê as experiências que ele teve. Ele foi levado ao segundo céu, ao terceiro céu, viu coisas indizíveis, coisas que talvez se ele pudesse contar, se ele compartilhasse, ninguém ia entender, porque a mente humana talvez não estivesse preparada. Esse homem era o principal dos pecadores. Como é que nós chegamos a Deus? Nós chegamos a Deus muitas das vezes, né, achando que tá bom assim, com as mãos limpas, com o coração sujo, com a mente suja, com a vida pesada. Assim que nós chegamos a Deus? Falta reverência. Falta reverência, saber quem Deus é. Nós precisamos realmente não apresentar uma adoração irreverente, sem temor a Deus. No Salmo 89, 7, Salmo 89, 7 diz o seguinte: Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Deus tem que ser temido por nós. Nós temos que ter temor a Deus. Esse temível é o temor a Deus. Malaquias 1, 16 diz o seguinte. Abra lá comigo Malaquias. Malaquias 1, 16. Malaquias 1, 6 até 14, diz assim, ó. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais. E Deus aqui não está falando para o obreiro, para o irmão, está falando para os sacerdotes. Está falando para os sacerdotes.
que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? E aí depois você lê esse texto aqui que você vai entender melhor, né? E tem muito mais informação. Mas nós precisamos reverenciar, nós precisamos estar preparados para ouvir a expectativa do que Deus vai fazer, do que Deus sempre quer fazer. Deus quer falar com você. Deus está querendo te ouvir. Você quer falar com Deus? Você quer ouvir a Deus? Deus está desejoso. Deus tem ciúme. Deus está desesperado querendo falar com você, querendo ouvir a você. Você tem esse sentimento de querer falar com Deus, de querer compartilhar com Deus, de querer ouvir a Deus? Eclesiastes, meus irmãos, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Guarda o pé quando você entra na casa de Deus. Não vem para Deus de qualquer maneira não, meu irmão. Mas chega se arrependendo, chega abrindo, rasgando o teu coração, chega realmente pedindo perdão, se tiver que pedir perdão, chega realmente se revelando, se mostrando a Deus, né? Como você está, sinceridade, verdade, é isso que agrada a Deus. Mas não vem querer passar por cima, não vem querer realmente achar que está tudo bem, que você está na fita e que você não está bem na fita, e ninguém está bem na fita, ninguém vai ficar bem na fita desse jeito. Tiago 1,19 diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir. E muitas vezes a gente não tem essa prontidão. E eu li algo em Jeremias que eu nunca, pelo menos eu não me lembrava. A gente lê a Bíblia, eu já li a Bíblia de capa a capa, algumas vezes. Mas esse versículo de Jeremias me deixou muito impressionado. Jeremias 13:10. Tem um trecho que fala sobre o cinto que aprodeceu. Você já leu isso? 13:10. Diz assim, ó: este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta, porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. E aí, se você lê antes, né, você vai ver que esse cinto, né, é um cinto que foi escondido debaixo da pedra, lá pelo homem. Ele deixou aquele cinto lá, guardou aquele cinto. Aí, quando foi voltar para pegar aquele cinto tinha apodrecido. Quantas vezes a gente não guarda coisas, né, para pegar? A gente guarda ali, a gente não compartilha, a gente não dá, a gente não dá uma destinação, né, presente, imediata naquilo, mas a gente guarda. E as coisas que a gente guarda, né, que a gente não deve guardar, apodrecem, como esse cinto. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe sobre os lombos, mas não me o metas na água. Deus falando para Jeremias. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e pus sobre os lombos. Então pela segunda vez me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste, que tem sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei, escondestes ali.
Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde eu escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido, e para nada mais prestava. O cinto apodreceu. Será que tem coisas na tua vida que estão apodrecendo, que você guardou, que estão apodrecendo? Eu não digo de cinto, não, porque cinto a gente é objeto. Mas coisas que a gente guarda, né, na alma, que a gente guarda no coração, que estão dentro de você, que estão te apodrecendo, que te tornam uma pessoa amarga, que te tornam uma pessoa triste, que te tornam uma pessoa infeliz, porque nunca você vai estar feliz, porque tem algo podre dentro de você. Tem algo que contamina, por mais que Deus queira jorrar águas limpas, e aí a palavra de Deus diz, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Como é que eu posso jorrar aí rios de águas vivas, se tem algo podre dentro de mim? Se eu tenho ressentimento, se eu tenho mágoa, se eu tenho sei lá o quê. Se eu tenho carne podre, que precisa ser curada. Eu me lembro que quando eu comecei no ministério, isso foi tremendo, eu nunca me esqueço desse dia. Assim que eu me converti, Deus começou a me usar e tal, e foi uma pessoa na igreja de Niterói, uma família que tinha saído da igreja, que queria ficar na nossa igreja, e queria ficar, eles falaram, não, vocês vão ficar aqui por um tempo, vocês têm que voltar para a igreja de vocês. Aqui não é o lugar que Deus plantou vocês. Né? Onde Deus plantou vocês é lá. Mas, tudo bem, vocês podem ficar aqui, a gente vai tratar, tudo bem, mas lugar de vocês é lá. E aí trouxeram, veio um sobrinho com eles. E aí foi um dia de oração. E esse rapaz veio orar por mim. Eu jovem ainda, jovenzinho, meti a mão na barriga dele do rapaz, fui orar para o rapaz e Deus, bota a mão na barriga dele. Eu botei a mão na barriga dele. Eu falei, rapaz, Deus está te curando de uma carne podre. Você tem uma carne podre dentro de você. O rapaz estava com câncer. O rapaz estava com câncer. E Deus curou aquele rapaz. Para a honra e glória de Jesus. Você lembra disso, tia Thelma? Talvez tia Thelma não se lembre, porque era Às vezes a carne podre pode ser uma enfermidade que Deus quer te curar. Às vezes pode não ser propriamente uma carne podre. Pode ser algo da alma, do ressentimento, que Deus precisa tratar, porque é podre. É água podre. É água que se mistura com a água limpa. E se do nosso interior Deus quer fluir rios de águas vivas, águas límpidas, não pode haver nada podre dentro de nós. Amém? Não pode haver. Não pode haver. Consciência, reverência. Outra característica do adorador é fé. Sem impossível. É impossível adorar a Deus sem ter fé. Né? E a palavra de Deus diz que fé é as coisas, fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. A gente adora a Deus não por aquilo que a gente vê, a gente adora a Deus não porque tudo está bem, porque as coisas estão indo bem. A gente adora a Deus porque a gente sabe quem é Deus, porque a gente conhece a Deus, que Ele é digno da nossa adoração. Amém? E isso é fé. Ainda que eu não veja Deus, eu não vejo Deus, mas olha, vós sois Deus, olha para o teu irmão, olha a criatura que Deus fez aí, ó. Um diferente de outro, com características, com dons, com habilidades, né? Nós temos que adorar a Deus pela sua criação. Olha o que Deus fez aí. Aí você olha para esse mundão, para essas montanhas, para essas florestas, para esses rios, você, gente, que isso? Essa é a obra do Criador. Obra do Criador. Esse é digno da nossa adoração. Esse é o centro da nossa adoração. E a gente tem que aprender com homens de fé. E aí a gente vai na Bíblia, se remete a exemplos como Abraão, a exemplos como aquela mulher cananeia, né? A exemplos como de Jó, que perderam tudo. Abraão, por exemplo, né, diz lá em Hebreu, que ele sabia que ele ia sacrificar. Deus pediu ao filho de Abraão, um filho que era aquele pela qual a promessa de Deus ia se cumprir, pelo qual as famílias seriam abençoadas, e gerações viriam abençoadas através de Isaac. Sara não podia ter filhos, era estéril, esperou um tempo, depois saiu da terra, 25 anos, Sara esperou para ter o filho,
sorriu quando foi visitada, não acreditou, zombou. Deus falou com ela que ela teria o filho, e ela teve o filho, e esse filho, filho da promessa, Deus pede ele para sacrificar. O que Abraão faz? Não retruca, não questiona. Abraão sobe com o filho, sobe com a lenha, sobe com o machado. Sabe o que é isso? Quando Deus fala com você, não retruque a Deus, não questione a Deus. Se Deus falou, meu irmão, o que a gente tem que fazer? Obedecer. Obedecer, ainda que eu não entenda, eu tenho que obedecer. Ainda que eu não entenda. Eu fico imaginando, se Deus pede, sobe com teu filho agora, no monte, leva um machado escondido, ou uma arma de fogo, porque lá eu vou pedir o teu filho para mim, eu vou matar o teu filho, vai ser através da tua mão. Imagina. Imagina, gente. A gente olha o machado, olha a lenha, olha a fogueira, né? Mas, mano, pega um fuzil, leva uma arma, uma faca, leva um punhal escondido. Quando você chegar lá com o teu filho, você dá uma punhalada nele pelas costas, porque ele vai ser o sacrifício para mim. Você tem ideia, a dimensão do que Abraão fez? E diz lá em Hebreu que Abraão sabia que mesmo que Deus matasse o filho dele, o que aconteceria? Ele voltaria com o filho dele, nem que Deus tivesse que ressuscitá-lo. Por isso que Abraão é o pai da fé. Por isso que Abraão é quem é. Por isso que Abraão foi chamado amigo de Deus. São homens e mulheres. A gente vê a história de Jó, a gente vê a história dessa mulher canané, a gente vê que são pessoas realmente extraordinárias. Pessoas extraordinárias. Extraordinárias. Eu não vou aqui tecer a respeito de Abraão. Eu não vou aqui tecer a respeito da mulher canané. Eu não vou aqui tecer a respeito de Jó. Mas se você quiser, você pode ir lá em Gênesis 22, 5... né, você vai ver as promessas de Deus. 21, você pega lá, você vai ver a fé de Abraão. Isso que eu falei, que ele sabia que o filho dele ia ressuscitar, está em Hebreus 11, 17, 19. Lá na mulher cananeia, Mateus 15, 21, você vai poder aprender e ler sobre a respeito dessa mulher tremenda, né? A mulher que realmente não mediu esforços para estar ali diante de Jesus, derramar aquilo que ela tinha de mais precioso. A história de Jó que nós conhecemos, enfim. Vocês vão poder ver o exemplo de Abacuque 3, 17, 18. E aí eu quero ler esse texto de Abacuque, porque é um texto lindo. Esse texto de Abacuque realmente nos mostra que não são as circunstâncias que devem ser consideradas para a gente adorar a Deus, para a gente louvar a Deus. Abacuque, no capítulo 3, do versículo 17, diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, não dê fruto, não dê produto, ainda que os campos não produzam mantimento, não dê nada, eu reguei, eu plantei, eu suei, eu trabalhei, eu confiei, eu tinha certeza que ia dar fruto, que ia nascer, que eu ia colher, e eu não colhi nada porque não deu nada. Ainda que as ovelhas se arrebatam do aprisco, que vá todo mundo embora, vem um lobo, coma tudo, ou levem, que eu fique na mão, os currais não há da gado, não tenha nada, tudo que eu tinha, tudo que eu plantei, tudo que eu semeei, tudo que eu colhei, tudo que eu me esforcei, não deu em nada. Mas a vitória vem pela mão do homem ou vem pela mão de Deus?
Eu tenho que continuar plantando, eu tenho que continuar semeando, eu tenho que continuar regando, eu tenho que continuar produzindo, eu tenho que continuar fazendo as coisas que me vêm à minha mão. E a palavra de Deus diz: tudo que vier às suas mãos, faça o quê? Bem feito. Não é verdade? Não faça relaxadamente, não faça de qualquer maneira. Então, se tudo que vem às tuas mãos para fazer, você tem que fazer bem feito, que dirá adorar a Deus? Não louve a Deus de qualquer maneira, não adora a Deus de qualquer maneira. Mas eu sei que a resposta certa vem do Senhor. E aí Abacuque diz: o Senhor, eu me alegro nele, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Sabe o que é isso, meu irmão? Pés de costas, andar altaneiramente, é que você não fica travado. Tem gente que quando vem a opressão da vida, as adversidades da vida, as dificuldades da vida, os desafios da vida, as pessoas travam, não conseguem dar um passo, ficam travadas, ficam paradas. E Abacuque não, ele me faz andar como os pés das corças. Eu ando altaneiramente, eu vou, eu corro mais. Se quer me destruir, isso é o combustível que eu preciso. Você vai ver a força de Deus, você vai ver a glória de Deus, você vai ver o poder de Deus, você vai ver a presença de Deus na minha vida. Porque você não vai me travar, você não vai me parar. Se antes eu andava, eu vou correr. Se antes eu corria, eu vou voar. Este é o poder de Deus. E é isso que Deus quer. Através da fé, da obediência, consciência, reverência, fé, obediência. E eu acabo com a seguinte característica que eu vejo que o adorador tem que ter. Se você é adorador, você se agrada muito mais em dar do que receber. Tem muito adorador e a gente vê isso hoje. E eu fico: Senhor, tem misericórdia. Tem gente andando na contramão, meu irmão, do Evangelho. Não é possível. Eu não entendo. Por mais que você possa ser conhecido no mundo inteiro, por mais que você possa ser um homem de sucesso, de destaque no mundo inteiro, e tem homens e mulheres assim na adoração, né? E que fizeram disso um negócio, que pedem ouro e riquezas, privilégios, vantagens, como se fosse um pop star, desse que vem ao Rock in Rio, que estão aí no Rock in Rio. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque Deus fala assim: de graça recebeste. Gente, se eu sou adorador, que adoro em espírito e verdade, se a minha adoração toca a Deus, e se a minha adoração toca aqueles que me ouvem, é obra do Espírito Santo na minha vida, é obra do Espírito Santo na tua vida. Se nós abençoamos as pessoas com a nossa adoração, isso é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Eu não tenho valor, eu não tenho como pedir nada sobre isso. De graça recebeste, de graça, Deus deu de graça. Esse mover, essa autoridade, essa competência, essa capacidade, esse dom de tocar, de cantar bonito, de se mover no Espírito, de envolver as pessoas, de trazer o Espírito Santo. É de graça, Deus que deu. Como é que eu posso pedir alguma coisa por isso? Uma vez na igrejinha: pastor, quanto é que você cobra para ir nessa nossa igreja louvar? Meu filho, pelo amor de Deus, não fala isso comigo. Nada. E como a gente já foi à igreja distante, está aqui, pagamos a nossa gasolina. Isso é nada, de graça recebemos, de graça nós temos que dar. O verdadeiro adorador não cobra. E eu não sei o que esses homens estão com a cabeça. As pessoas estão querendo fazer do Evangelho um meio de vida. Tem muita gente vivendo bem através do Evangelho. O que eu não quero dizer é que você não possa viver bem. E eu quero que todos vivam bem, amém? Que todos vivam bem, dignamente, que tenham do bom e do melhor. Que Deus possa realmente prover-os do bom e do melhor, em nome de Jesus. E do bom e do melhor, tendo do bom e do melhor, prover a igreja, prover os servos de Deus, a pastora Luísa,
a sua família, enfim, suprir, porque você tem abundância, porque Deus te agracia, porque Deus te faz superabundar. E assim, porque nós superabundamos, nós temos coração e alegria em dar. Não dá só ao sacerdote, ao servo, ao ungido de Deus, mas dar ao irmão que está na dificuldade. Se Deus me abençoa e que eu tenho muitos imóveis, eu não vou levar nada deste mundo, meu irmão. Eu não vou levar nada deste mundo. A palavra de Deus não ficará pedra sobre pedra. E aí o irmão está precisando de uma moradia. Toma aqui, vai morar lá. Vai morar lá. Tinha uma irmã nossa, Ivanilda. Alguns daqui antigos sabem que eu estou falando, Ivanilda. Ela morava lá na Avenida Brasil. Eu falo isso para a honra e glória de Deus, para exemplificar, porque a gente fala, as pessoas não sabem, não conhecem. A pastora está falando de boca para fora. Não, meu irmão, não é de boca para fora, não. Morava lá na São Sebastião, tiroteio, lugar horroroso. Nós fomos lá, nós tínhamos um trabalho lá. E ela estava desesperada, orava, vinha orando a Deus, vinha orando a Deus, vinha orando a Deus. Aí Deus abriu uma porta para a gente vir para o Botafogo. Eu falei, minha irmã, está aqui, ó. A chave do apartamento lá de Jacarepaguá. Aqui é seu, mora lá, ó. Pastor, você não quer mais pagar nada. Você vai pagar lá o condomínio, lá, ó. Não vai pagar nada, mora lá. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Essa mulher foi morar lá e mora lá até hoje. O lugar que ela acha o paraíso. O marido dela se aposentou, pegou a aposentadoria e fez uma proposta pelo apartamento. Na época até valia um pouco mais. É teu apartamento. Com esse dinheiro que ele me deu, que ele pagou o apartamento, foi o primeiro dinheiro, primeira vez com esse dinheiro que eu comprei um carro zero na minha vida. E eu pedi a Deus um carro zero. Queria ter um carro zero. Não sabia como. E Deus me deu um carro zero. Com o dinheiro da aposentadoria que esse homem teve. Quer dizer, um homem humilde, simples. Quem conhece Ivanildo, quem conheceu Ivanildo, sabe o que eu estou falando. Um homem humilde, simples. Está lá morando lá em Jacarepaguá, para a honra e glória de Deus. O outro que tinha ficado lá há um tempo, pagando aluguel, pagando lá as mesmas coisas, mesma coisa. Casou, o Afonso. Quem se lembra do Afonso aqui? Pastor S, lembra do Afonso, né? Também ficou lá. Com o dinheiro que ele deixou de pagar lá, quem não pagou o aluguel, quem não pagou, ele comprou o apartamento dele. É assim que Deus faz. Deus abençoa. Glória a Deus por isso. E tem gente andando na contramão. Tem gente realmente andando na contramão. Meus irmãos, nós precisamos ter consciência, ter reverência, ter fé, ter obediência e ter um coração que se agrada muito mais em dar do que receber. Porque Deus tem feito tudo. Deus não tem feito muito nada, Deus tem feito muito por mim. Não, Deus não fez muito, não está fazendo muito por você, não. Deus fez tudo por você e por mim. Agora, se nós não temos tudo na nossa vida e não estamos vendo tudo de Deus, é porque alguma coisa está errada. Eu te garanto, não é Deus que está errado, somos nós que estamos errados. Vamos deixar Deus agir. Vamos ser esses adoradores. E eu sei que você é um adorador que adora em espírito e em verdade. Talvez as circunstâncias, talvez a situação não tenha sido muito favorável, mas eu sei que você desejo do teu coração é ser esse adorador que adora em espírito e em verdade, que se derrama, que quando Davi foi acusado do seu pecado, não quis esconder debaixo do tapete, mas não rasgou somente as suas vestes, rasgou o seu coração. Se Davi pudesse rasgar o coração dele naquele momento, eu creio que Davi teria rasgado o coração dele. Mas uma forma dele se manifestar esse desespero, esse sentimento de desgraça por aquilo que ele tinha cometido, por aquilo que ele tinha feito, esse pavor, essa coisa que nos toma de indignação, que nós nos consideramos como Paulo o principal, o maioral dos pecadores.
A forma que Davi foi e encontrou foi de ficar totalmente nu diante do povo, porque ele era rei. Qual o rei que vai ficar nu diante do povo? Qual o rei que vai expor a sua nudez diante do povo, diante do subalterno? É aquele que não está preocupado em ser desnudado, nem ser humilhado diante do povo, diante do homem, mas aquele que está preocupado, né, em dar a Deus aquilo que Ele merece. E se há alguém que eu tenho que me humilhar, que eu tenho que me subjugar, que eu tenho que me despir, que eu tenho que me rasgar, que eu tenho que me apresentar com sinceridade de coração, esse é o nosso Deus. Amém? Essa palavra não é para você ficar triste, não é para você ficar pesado, não é para você ficar preocupado. Essa palavra é uma palavra que nós temos que tomar como um alerta para nossas vidas. A gente precisa entender o que está acontecendo e a gente precisa, diante do que está acontecendo, entender e saber como a gente tem que agir. Porque senão a vida passa, as coisas acontecem, vão acontecendo e a vida está passando muito rápido. Vocês não percebem isso? O tempo está correndo. E a gente não tem tempo para nada. E a gente diz que não tem tempo para nada. E a Bíblia diz que você tem tempo para tudo. Então, vamos organizar a nossa vida. Vamos dar os devidos tempos para todas as coisas. Para a mulher, para os filhos, para o trabalho, para o irmão e principalmente para Deus. Amém?